Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês é um bom dia, mas para mim é boa noite, porque eu passei o dia hoje trabalhando nas atividades. Aliás, passei o dia de ontem, porque apesar de eu ter gravado esse vídeo no domingo, né, eu só estou publicando hoje, segunda-feira, em razão das atividades que eu já disponibilizei para vocês aí. É, Aliás, vou disponibilizar hoje à noite, tá? No horário da aula, conforme as orientações aí da coordenação pedagógica do nosso curso. Mas eu estou gravando hoje na noite de domingo, porque todo dia hoje eu passei preparando as atividades e gravando os vídeos. Eu vou publicar logo aqui embaixo a arapuca que eu tenho que armar aqui para gravar essas aulas para vocês, tá bom? A iluminação, inclusive vocês estão vendo que já tem sombra aqui atrás, porque tem um refletor bem aqui na minha frente para ficar melhor a qualidade do vídeo, para dar um pouquinho melhor de iluminação para vocês, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo é para dizer para vocês que as atividades serão postadas hoje à noite, tá? E eu quero lembrar vocês o seguinte, que aquela atividade de avaliação, tá, que eu passei para vocês, valendo aí a pontuação do primeiro período, dos primeiros 3 meses, do primeiro trimestre desse semestre, elas têm que ser entregues até hoje à noite, tá bom? Se alguém ainda não entregou, faça o mais rápido possível, entregue, porque eu preciso contabilizar tudo isso aí, fazer as devidas anotações e entregar na secretaria até dia 30 agora, tá? Então, quem não entregou ainda, entregue hoje, porque se passar de hoje, infelizmente, eu não posso mais receber e aí vocês vão ficar sem nota. Isso vai prejudicar aí a formação de vocês, tá bom? Pessoal, então logo mais à noite eu vou estar disponibilizando para vocês no horário da aula, às 19 horas, tá? 19h10 por aí, já vai estar disponível lá para vocês entrarem no portal lá do Google Sala de Aula e pegar então as atividades para vocês fazerem. Lá está tudo explicadinho, é aquela mesma rotina, sem problema nenhum, tá bom? Mas eu não quero encerrar esse vídeo sem primeiro dar aquela mensagem que eu gosto sempre de transmitir para vocês, uma mensagem aí de confiança, uma mensagem de otimismo, né? Eu escrevi há algum tempo, na verdade eu não escrevi, eu adaptei um texto há algum tempo atrás que nos conta a história de um experimento que foi feito lá nos Estados Unidos, mas que serve, que se aplica a qualquer lugar do mundo, a qualquer tipo de comunidade, de civilização. Tá? O nome desse experimento que foi feito é a teoria da janela quebrada. Eu quero pedir permissão para vocês para ir lendo e comentando com vocês a respeito desse texto. No final existe uma aplicação moral que eu quero convidar vocês a refletir sobre essa aplicação, tá bom? Muito bem, eu não sei de quem é esse texto, eu encontrei ele por aí nas minhas leituras e achei muito interessante e guardei. O texto é a teoria das janelas quebradas, ou da janela quebrada, tá? Conta a história aqui de um experimento que foi feito nos Estados Unidos, onde os cientistas pegaram 2 carros idênticos e abandonaram esses carros em 2 bairros diferentes, tá? Um bairro onde deixaram o carro fechadinho, bonitinho, tá? É o bairro do Bronx, em Nova York. O bairro do Bronx, ele é conhecido por sua violência, é um bairro onde a maioria é de pessoas de nível social menos favorecido, tá? Nos anos 60 e nos anos 70, ali nesse bairro do Bronx, houve uma guerra racial muito grande entre negros e brancos, né, por conta do racismo. Existem filmes na televisão que contam essas histórias sobre o Bronx. E o Bronx é conhecido, então, aí tanto é retratado nos filmes, nos contos e no jornalismo de um modo geral, como sendo um bairro muito violento. Então esse foi um dos locais, em uma das ruas do Bronx, onde foi abandonado um desses carros. E o outro carro do mesmo modelo, marca, ano, cor, igualzinho, foi abandonado também em um bairro chamado Palo Alto. Esse bairro fica
aliás, Palo Alto é uma cidade, desculpa, em um bairro chique em Palo Alto, na cidade de Palo Alto, que fica na Califórnia, ao sul dos Estados Unidos. Esse bairro já é um bairro considerado um bairro tranquilo, onde existe uma camada social mais elevada, onde não é tido como um bairro violento, é um bairro tranquilo. Tá? Então o texto diz que esses dois carros foram abandonados ali. E o experimento era só, a intenção do experimento era simplesmente ver o que aconteceria com esses dois carros. Muito bem. O que aconteceu? Logo pouco tempo depois que esses dois carros foram abandonados, o que estava lá em Palo Alto, na Califórnia, no bairro de classe mais elevada, não aconteceu nada com ele. Estava tranquilo, deixou ele lá e lá ele ficou e não houve nada com ele. Mas o carro que foi abandonado lá no Bronx, Nova York, ele foi completamente depredado. Teve os seus vidros quebrados, as suas rodas roubadas e tudo aquilo que podia ser roubado foi roubado. E aquilo que não tinha condição de ser roubado foi destruído. E enquanto o outro carro lá na Califórnia, em Palo Alto, não aconteceu nada com ele. Aí, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, tem razão, era um bairro violento, né? Era um bairro de pessoas com pouca cultura, com pouca civilidade, enfim. Era o que tinha que acontecer realmente. Só que o experimento não terminou aí. Eles continuaram durante mais algum tempo. Só que eles fizeram algo diferente. Aquele carro que estava inteiro lá em Palo Alto, na cidade de Palo Alto, eles foram lá, os cientistas, né? Foram lá e quebrou uma das janelas do carro e deixou ele lá. Pouco tempo depois, aquele carro apareceu com outra janela quebrada. Depois outra janela, depois os para-brisas, depois os pneus furados, depois as portas arrombadas, os bancos rasgados. Aquilo que podia ser roubado também foi roubado. Enfim, a mesma coisa que aconteceu lá no Bronx, aconteceu aqui em Palo Alto. Não havia acontecido antes porque o carro estava inteiro. Mas a partir do momento que que alguém quebrou uma janela e deixou esse carro lá, começou então, depois de algum tempo, o carro abandonado lá, agora as pessoas passavam e viam aquele carro com a janela quebrada, começou então o mesmo vandalismo lá, que aconteceu lá no Bronx. Muito bem, qual que foi a lição que foi tirada disso aí, através desse experimento? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, a mesma coisa se atribui à nossa conduta moral. Aquele carro que estava abandonado no Bronx foi destruído porque já havia um conceito, já havia uma conduta, um comportamento moral que levava a isso. As pessoas já estavam acostumadas a esse tipo de degradação e de violência. Só que lá na Califórnia ninguém estava acostumado com isso, mas faltava algo, faltava como que um impulso para que isso começasse a acontecer. E esse impulso foi exatamente a janela quebrada. Quando alguém deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial, desencadeou uma série de vandalismo. A lição que nós podemos tirar disso aqui para a nossa vida é a seguinte: se você se permite pequenas transgressões na sua vida, você perde o respeito por si mesmo. A tendência é da deterioração das suas forças. Tá, professor, o que isso significa? Significa o seguinte, que se você permite pequenos delitos na sua vida, entre aspas, pequenas janelas quebradas, coisas que acontecem, problemas que não são resolvidos na sua vida, são essas janelas quebradas daquele carro lá. Basta isso, essa pequena coisa, para que outras coisas venham acontecendo, tá? Para que se torne pior. Por isso é necessário uma conduta, um código pessoal que nos proteja de avarias e que tenha pouca tolerância com agressões. Agressões que eu estou falando não é agressões verbais, não é agressão física, mas aquilo que fere a moral, que fere a conduta esperada de qualquer ser humano. Quando pequenos delitos são cometidos e nós ignoramos, seja por nós ou seja por outros, nós aceitamos aquilo passa a ser uma norma moral, passa a ser uma conduta aceitável
E isso acaba se tornando comum. E o senso de valor e o senso de reprovação dessas atitudes acaba diminuindo cada vez mais, até que se torna algo comum que todo mundo faz. Um exemplo muito simples disso aqui. Nós todos repudiamos quando sabemos notícias de deputados que são corruptos, que roubam, que desviam o dinheiro e tudo, o dinheiro público, o nosso dinheiro, a gente acha um absurdo. Mas quando a coisa se vira para o nosso lado, a gente pensa assim, será que eu posso tirar alguma vantagem disso aqui? E aí eu posso falar de coisas pequenas, que nós falamos, mas isso não tem nada demais. É um troco errado do supermercado, é uma fila que eu furei, é um banco do idoso no ônibus que eu sentei. Essas pequenas coisas, essas pequenas violações de um código moral existente, que nós achamos que não tem nada demais. Mas essas pequenas janelas quebradas vão abrindo porta para que os grandes problemas e as grandes transgressões surjam também na nossa vida. Por isso a importância de nós não deixarmos que essas pequenas janelas continuem. Quando surgir a possibilidade ou aquela vontade de cometer um pequeno delito, resista, não cometa. Um exemplo que o próprio texto cita aqui de como isso de como nós somos influenciáveis nesse aspecto de cometer delitos porque alguém está fazendo. Vá, por exemplo, num refeitório ou num restaurante público, num refeitório público, num restaurante. Quando você chega num ambiente desse, se a pessoa que está ao seu lado ou na mesma mesa que você, ao terminar de comer, recolhe os talheres ou a bandeja, seja o que for, e leva ao balcão e joga o lixo fora e coloca a bandeja ali para ser lavada no dispenser apropriado, é natural que você também faça isso. Ninguém precisa pedir para você fazer, mas você viu alguém fazendo e você é induzido a fazer isso naturalmente. Por outro lado, se a pessoa simplesmente acabou de comer, empurrou o prato, os talheres, a bandeja para lá e deixou ali, você também vai fazer isso de forma espontânea, natural. E a maioria segue assim. Normalmente nós achamos aceitável aquilo que todo mundo faz. E não é porque todo mundo faz que é correto, ou que passa a ser correto ou deixa de ser errado. Então, meu querido aluno, se eu posso te ensinar alguma coisa com esse vídeo, é que tenha valor moral. Não vá pela maioria, porque nem sempre a maioria está certa. E não é porque alguém faz algo que você sabe por preceito que é errado, mas que é aceitável, que é socialmente aceitável, isso não torna aquilo certo. Tenha os seus valores próprios, tenha a sua própria opinião e não se deixe influenciar pelos outros, tá bom? Que Deus te abençoe e que esse dia para você seja uma bênção.